Desta vez, diferentemente da outra vez, eu vou falar a partir da SBPC, da qual fui eleito presidente em eleições que terminaram dia 22 de junho, eleições online, e então dia 22 terminou a votação e acho que no dia seguinte foi divulgado o resultado. Dessa vez houve competição, nem sempre há, mas o presidente estava saindo e o Deu queria que houvesse 2 candidatos por cargo, o que eu não sei se foi uma coisa muito boa, porque várias pessoas acabaram não sendo eleitas que teriam sido muito úteis em outros cargos da diretoria. A SBPC tem um presidente, 2 vice-presidentes, 3 secretários, uma secretária-geral, tesoureiro e segundo tesoureiro. Então, há pessoas para vice-presidência que não passaram, como Renato Balão Cordeiro, da Fiocruz, Marcos Pimenta, da Sociedade Física. Mesmo assim, a gente está com uma equipe muito boa na diretoria, a gente está se entendendo bem. Um dos vice-presidentes é o Paulo Artacho, que creio que a maior parte conhece. O Paulo é um físico da USP, com destaque na discussão de meio ambiente. Então, evidentemente, esse é um dos pontos importantes na SBPC. SBPC, creio que todos conhecem, não preciso apresentar, mas só para fazer um perfil rápido, foi fundado em 8 de julho de 48, está com 73 anos, e completou no mês que está terminando, hoje estamos em julho ainda, e por conta dessa data de fundação, leis federais celebraram, dia 8 de julho, como Dia da Ciência e depois como Dia do Pesquisador e da Pesquisadora. Então, isso honra muito a SBPC e reconhece o papel dela. O papel dela se destacou muito em pelo menos 2 ocasiões, quer dizer, nos anos 70, ela incorporou as ciências humanas, em parte por isso, em parte também pela convicção democrática dos cientistas de exatas e biológicas. Em 77, se eu não estiver confundindo a data, o governo federal decidiu boicotar a reunião da SBPC, que ia ter lugar na Universidade Federal do Ceará, e quase foi cancelada. Aí a PUC, com o apoio do cardeal Paulo Evaristo Arnes, cedeu seu campus, onde se realizou a reunião da SBPC, terminando com a invasão do campus pelo coronel Erasmo Dias, de nada saudosa memória. Então, acho que alguns de vocês talvez tenham estado naquele campus, naquela reunião. Então, foi um momento alto da SBPC na luta pela democracia. Inclusive, para minha posse, eu pedi gravações de algumas pessoas, pedi gravações da Margarete Dalcomo e do Paulo Saldiva, como 2 grandes combatentes em prol da saúde e contra a Covid, gravação da Rosa Freire da Guiar, lendo um texto, uma conferência que seu marido, Celso Furtado, pronunciou na SBPC, que acabou ocorrendo em Fortaleza 1 ou 2 anos depois, e gravações dos ex-presidentes Fernando Henrique, Dilma e Lula, sendo que Fernando Henrique lembrou justamente de reuniões das quais ele participou antes do fim da ditadura, e a SBPC foi importante para o combate à ditadura, não tem dúvida, e mais tarde ela se engajou no impeachment do presidente Collor, tendo também um papel de destaque nessa ocasião. Então, e ao longo dos anos, a SBPC tem também militar, quer dizer, ela não é ela própria uma associação científica, ela não é uma associação de pesquisadores, é uma associação, vamos dizer assim, de amigos da ciência. Então, ela tem atualmente um número pequeno de sócios, que a gente quer aumentar. Eu quero aproveitar para convidar todos vocês a se associarem. A pessoa não precisa ser professor universitário ou estudante universitário para se associar. Na verdade, até empresas podem se associar, como empresas amigas da ciência. Para nós é importante ter também empresas dentro da sociedade, mas o papel principal dela é defender um conjunto de causas que eu elencaria em número de 7, que seriam a ciência, a educação,
a cultura, que faz parte do título da revista histórica da SBPC, Ciência e Cultura, a saúde, o meio ambiente, a tecnologia e a inclusão social. Todas essas causas acabam formando um círculo virtuoso, porque você só pode ter ciência com a educação. Hoje, um dos pontos principais da ciência é a questão da saúde e do meio ambiente. Num dos meus artigos, eu comentei que a ciência, durante uma boa parte do século XX, esteve associada à pesquisa militar, sendo um grande emblema disso a invenção da bomba atômica. Bomba atômica, evidentemente, era necessária, foi uma corrida contra o relógio entre americanos e alemães para ver quem fazia a bomba atômica antes, e embora a Alemanha dispusesse de poucas matérias-primas para sustentar para vencer uma guerra mundial, ainda mais em tantos frontes diferentes, se ela tivesse chegado à bomba atômica, o resultado seria diferente, nós viveríamos num mundo muito diferente do atual. Então, era necessário fazer, e foi necessário usar a bomba atômica, eu não vou discutir isso. Mas o fato é que, durante décadas, depois da própria bomba atômica, a pesquisa científica, em grande parte, esteve ligada ao Pentágono, no caso norte-americano, às Forças Armadas, no caso da União Soviética. E uma mudança que eu acho significativa é que hoje, quando a gente olha o interesse dos cientistas, está muito voltado para o meio ambiente, para a saúde, para a inclusão social. As pesquisas científicas nessas áreas são talvez as mais importantes. Ou seja, houve uma espécie de desmilitarização do perfil da pesquisa científica. Não digo que tenha acabado, mas houve uma redução do papel militar vinculado à pesquisa científica e um aumento da preocupação com a paz, o interesse na paz e num mundo melhor. Então, e esse ponto é muito visível nas nossas reuniões anuais. Uma coisa também significativa das reuniões anuais é que se procura, de forma nem sempre planejada, alternar entre regiões mais ricas e regiões menos desenvolvidas. Então, e o que acontece? Quando você faz um SBPC no Nordeste, no Norte, no Centro-Oeste, ela tem um impacto, às vezes, muito maior do que quando você faz em São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Porque você tem mais gente, inclusive, presente, é comum passar de 10 mil pessoas inscritas presencialmente, e o impacto sobre o conhecimento local, a formação das pessoas, é muito grande, até porque nós temos também minicursos. Aliás, eu acho que se alguém ainda quiser se inscrever num minicurso, ainda pode entrar no site da SBPC e se inscrever. Acho que todo minicurso da SBPC tem 3 ou 4 aulas gravadas e uma aula ao vivo, sendo que as aulas ao vivo vão ser na semana que vem para debate com as pessoas que se inscreveram. Então, ainda dá tempo. Eu mesmo ministro sobre transhumanismo e mudanças no mundo, junto com um orientado meu, o doutor Alexei Dodsworth, que se doutorou pela USP e pela Ca' Foscari de Veneza. Então, nós temos uma atuação que aparece muito pelas reuniões anuais, muito pelas tomadas de posição. A SBPC reúne todas as áreas, ela tem 160 sociedades científicas a ela afiliadas, tem de tudo. De economia tem muito pouco, curiosamente, mas tem mais de 10 de psicologia, tem até etnomusicologia, tem sociedades muito específicas que são filiadas à SBPC. Na semana passada, nós emitimos 3 tomadas de posição. Uma foi relativamente ao apagão do CNPq, cerca de 100 sociedades afiliadas subscreveram, depois que nós publicamos esse documento. Outra foi em solidariedade ao Conrado Hübner Mendes e em defesa que está sendo processado pelo Procurador-Geral Aras e pelo ministro do Supremo Tribunal, Cássio Conká, e também teve adesões, e a terceira foi ontem em defesa da Cinemateca. Pena que a gente passa uma parte significativa na defesa. O que eu entendo que devemos fazer esses 2 anos de mandato?
Em primeiro lugar, é uma plataforma de defesa. Nós temos que defender todas as 7 áreas, todos esses 7 focos que eu mencionei, repetindo: ciência, educação, cultura, saúde, meio ambiente, tecnologia e inclusão social. Tudo isso nós temos que defender, porque tudo isso está no tiro ao alvo manejado pelo governo federal. O governo federal realmente não gosta de nenhuma dessas coisas. Contra tudo isso, o atual governo. Então, há uma defesa importante a fazer nisso. Acho que não precisa justificar por quê, mas é importante deixar claro que todos esses fatores contribuem para um mundo melhor. E o segundo ponto é garantir que um futuro governo, o governo que tomará posse em 2023, que um futuro governo seja uma administração que dê mais protagonismo ao conhecimento rigoroso do que essa dá e até do que o passado brasileiro dá. Quer dizer, apesar de nós termos tido uma sucessão de governos que prestigiaram o conhecimento científico, especialmente os governos do PT, que foram os que colocaram mais verbas nas universidades federais, criaram muitas e fizeram, melhoraram o orçamento da pesquisa no CNPq e na CAPES. Apesar disso, muito tem que ser feito. Vou dar um exemplo. O presidente Lula costuma evocar o tempo em que as pessoas podiam comer picanha e fazer um churrasco no fim de semana. Uma questão que está muito ligada ao ambiental, que vai ter que ser discutida, é a questão do próprio consumo de proteína animal. É muito mais estressante para a natureza do que a proteína vegetal, a produção da carne, da proteína animal. Então, nós vamos ter que ir além do que já foi feito no passado, e para isso é muito importante o protagonismo científico. Na verdade, eu tenho usado, mais do que a palavra ciência, eu tenho usado a palavra conhecimento rigoroso, ou então inteligência mesmo. Por quê? Porque há certas áreas que fazem parte do nosso mundo que, a rigor, não são ciências. E eu começo pela filosofia. A filosofia não passa nos critérios de falseabilidade do Popper. Ou seja, para simplificar muito a coisa, um sistema filosófico consistente não é passível de refutação. Você não tem como refutar Platão a partir de Aristóteles, ou Platão a partir de Kant, que, na verdade, cada um deles parte de pressupostos, de pontos de partida, que são muito diferentes entre si. Para eu refutar digamos, Platão, eu teria que refutá-lo a partir dos princípios platônicos, não a partir de princípios externos a ele. Isso faz que, na filosofia, você não tenha o tipo de debate que você tem na ciência, que é o debate relativo ao referente. É como se a filosofia, quer dizer, a ciência está tentando falar de uma terceira pessoa, digamos, o mundo, né, o objeto dela, o referente, e em função desse referente externo, ela pode avançar, pode polemizar, pode progredir, daí o progresso da ciência. Então, a rigor, a filosofia não tem esse referente externo. Então, você pode, evidentemente, achar que certas filosofias são mais adequadas para entender certos fenômenos do que outros, mas eu diria, a rigor, não é ciência, como arte não é ciência. Você não tem uma refutação de Cimabue por Leonardo da Vinci, ou de Leonardo da Vinci por Picasso, não tem. Mesmo vale para a literatura, para as línguas. Então, por isso eu falo em conhecimento rigoroso, e nem sempre em ciência, ou então em inteligência. E aí há um ponto que é muito importante a gente colocar no futuro do Brasil, é um problema, que é a questão da própria economia. Quando a gente lê os jornais internacionais, liberais, inclusive, The Economist, Financial Times, a gente vê que eles dão importância muito grande à economia como fator de desenvolvimento econômico, muito importante a inteligência, a ciência, a educação como um fator de desenvolvimento econômico e social. E na discussão brasileira de economia eu vejo isso muito pouco. Eu, quando vejo os artigos dos economistas que escrevem na Folha, no Estadão, o mais das vezes estão discutindo taxa de juros, flexibilização, retirada de direitos trabalhistas. É mais ou menos este universo,
e penso que isso cria um certo atraso da discussão econômica brasileira em relação internacional. Eu acrescentaria que, no final de 2018, quando saiu um documento de 100 economistas, inclusive alguns com quem me dou bem, falando do que o novo governo devia fazer, o capítulo sobre educação era um capítulo que mostrava que eles conheciam muito pouco da educação. Eles sabiam muito pouco da educação e sabiam muito pouco das políticas conduzidas na educação. Então, eu acredito que seria importante a gente deixar mais clara para a área econômica de um futuro governo, para a própria área econômica da sociedade, a importância da ciência como desenvolvimento. Quer dizer, acho que todos sabem, quer dizer, qualquer pessoa minimamente formada sabe que se você detonar o meio ambiente, você perde mercados. E não necessariamente apenas os mercados vinculados à conversão da floresta amazônica em pastagem, mas também outros mercados, porque hoje, acho que foi na Folha, saiu que 10 associações francesas pedem um boicote aos produtos brasileiros em geral, não importando de onde venham, né? Então, quer dizer, há um dano para o país como um todo. Mas, mais do que isso, acho que é importante frisar a relevância do conhecimento, da inteligência para o desenvolvimento econômico. E, talvez, finalmente, uma questão que é muito importante é a questão do acesso às oportunidades, que no Brasil é muito limitado. Pelos meus cálculos, nós temos de 25% a 30% da população que tem acesso à educação, moradia, alimentação, transporte, saúde em níveis decentes. O que significa que essas pessoas, sim, têm oportunidade de crescer na vida. Se não crescem na vida, foi porque não se mostraram capazes disso, pode-se dizer. Mas você tem 70%, talvez mais por cento, que estão alijados dessas oportunidades. O Saint-Exupéry tinha tem uma passagem muito interessante no Terra dos Homens, que é do Mozart assassinado. Ele viajando um trem, vendo uma família miserável, a mãe e o filho subnutridos, e olha essa criança e pensa, pode ser um Mozart que está sendo assassinado, um potencial gigantesco que está sendo jogado fora. E ele clama contra isso. E o Brasil é uma fábrica gigantesca de assassinatos de Mozarts. Quer dizer, você tem um genocídio de talentos. Se você vai à favela ou às comunidades mais pobres, você tem poucas oportunidades de crescimento fora o desenvolvimento como jogador de futebol ou como artista de música popular, funk, axé, essas coisas, mas as outras oportunidades que eles poderiam ter mal aparecem. Então, nós estamos não só cometendo uma extraordinária injustiça social, como também desperdiçando um gigantesco potencial. Porque, aplicando uma regra de 3, se nós dessemos oportunidades não a 30%, mas a 60% ou 90%, um dia 100% da população, nós provavelmente multiplicaríamos por 2, 3 ou mais vezes tanto a produção quanto a criatividade, quanto a criação que os brasileiros são capazes de fazer. E eu penso que nós temos que construir isso para um futuro que não pode parar. Aquela frase, que não sei se é do Milor, o Brasil é o país do futuro e sempre será, ela tem que ter a segunda parte dela realmente riscada, né? Nós temos que chegar a um ponto que realmente as potencialidades sejam realizadas. E, para isso, eu conto com vocês, quer dizer, convido mais uma vez, então, a se filiarem à SBPC, a participarem das ações dela e a procurarmos fazer uma plataforma de união nacional em prol dessas causas que são as únicas que podem tirar o Brasil, não só do subdesenvolvimento econômico, mas de uma injustiça social das mais clamorosas que há no mundo e de uma falta de realização de potencialidades que precisa ser revertida de uma vez por todas. Eu tenho a imensa honra de ter
no próximo número do Ciência Hoje, um artigo exatamente sobre esse tema da carne, o sistema alimentar global. É um número especial sobre agricultura e alimentação, e deve estar, assim que subir para o Lattes, eu transmito a todo mundo. Renato, você falou em Popper, e Popper sempre estabeleceu uma ligação entre ciência e democracia, no sentido de que tanto a ciência quanto a democracia supõem a crítica. A ciência se apoia sobre de certa forma, o Popper procura resolver o dilema de Hume sobre como é que eu posso saber se uma proposição é científica por meio da crítica, ou seja, a proposição é científica à medida em que ela passa pelo crivo de especialistas que vão considerá-la como científica, e ele faz um raciocínio semelhante ao falar de democracia. Mas me parece que a ligação entre ciência e democracia hoje, no mundo, mas particularmente na maneira como você tem colocado esse tema, é bem diferente e vai muito além daquilo que fazia o Popper, do formalismo, digamos assim, do Popper. Por quê? Porque quando você estabelece o vínculo entre ciência e democracia, você estabelece uma preocupação ética não apenas do procedimento da ciência, mas sim das finalidades da ciência. A ciência tem que atender às necessidades da vida, a ciência tem que fortalecer a democracia política. A ciência não é simplesmente uma busca neutra da verdade, ela vai muito além. E é muito interessante como esse compromisso ético tem atingido outros campos, diversos campos do conhecimento nas ciências sociais. Na economia, isso está se tornando cada vez mais importante. Você pega o relatório do Partha Dasgupta, do Sir Partha Dasgupta, sobre biodiversidade, ele faz uma crítica ao pensamento econômico ortodoxo que jamais conseguiu pensar a natureza como parte do sistema econômico. Sempre pensou a natureza como algo que lhe é externo. E a economia tem que ter a finalidade ética de melhorar a vida das pessoas, de reduzir as desigualdades. E a ciência também. Eu queria que você comentasse essa diferença entre a visão que emerge após a Segunda Guerra Mundial sobre ciência e democracia e a visão atual sobre ciência e democracia, que, a meu ver, é um fator de esperança para nós no momento em que nós estamos no Brasil e em várias partes do mundo. Eu penso que você analisou muito bem a questão, quer dizer, a relação da ciência com a democracia muda. E disso a gente tem um grande exemplo na própria ação da SBPC. Quer dizer, desde os anos 70, pelo menos, a SBPC foi sempre um motor importante na contestação à ditadura que então havia, depois na defesa dos direitos humanos, na defesa dos valores éticos, e eu não vejo como a gente pode pensar a ciência hoje desvinculada da ética, por todas as razões. Quer dizer, primeiro de tudo, porque as pesquisas foram rumando muito para isso. Você tem uma boa parte da pesquisa das ciências da vida acaba fazendo articulação entre a saúde humana e a saúde do planeta. Então, e na saúde humana, nós devemos tanto a medicina e as áreas que gravitam em torno da medicina, quanto a saúde coletiva, que é uma área mista de ciências sociais e biologia, nós devemos a elas
o enorme avanço da expectativa de vida, que praticamente dobrou em um século, né? Nunca é demais lembrar que provavelmente a maior parte de nós, um século atrás, estaria estatisticamente morta, né? Quer dizer, quando a expectativa de vida era o quê? 40, 45 anos, mesmo nos países mais desenvolvidos, e essa expectativa de menos de 50 só resta hoje em alguns países muito sofridos da África, talvez no Laos também, lugares assim, muito, muito sofridos. Então, houve um avanço disso gigantesco, graças à saúde pública e à luta pelo tratamento da água, tanto da água que vai ser bebida, quanto da água servida, o esgoto, quanto por outras iniciativas. Não convém esquecer também que há uma única doença que foi eliminada pela vacina, que foi a varíola. A varíola, segundo os dados que eu vi, que eu conferi várias vezes porque me espanta, a varíola terá matado 400 milhões de pessoas no século XX, isto é, ontem, sendo que a última morte pela varíola contagiada na natureza foi por volta de 1970, e a última mesmo foi em 1980 por alguém que se contagiou por um descuido num laboratório, entrando em contato com o gene causador da varíola. Esses avanços científicos são gigantescos. Eu lembro, na minha infância, de ver crianças com poliomielite, que é outra doença que foi praticamente eliminada graças à gota que salva, né? E na qual o Brasil teve um protagonismo, até porque o Dr. Seibem era casado com uma brasileira. Então, o Brasil, ainda na ditadura, fez uma campanha de vacinação muito bem sucedida, mas era uma coisa profundamente triste. Você vê uma criança de poucos anos de idade andando com muletas e fadada a, assim, ficar até o fim da vida, né? E dependendo de pessoas próximas, dependendo dos pais, não podendo muito perder os pais, tudo isso a gente tem avanços gigantescos. E não dá para separar isso da ética. Não dá para separar isso da democracia. Também, se a gente olha o IDH, o Indicador de Desenvolvimento Humano, eu lembro de ter conferido isso quando eu estava fazendo um artigo para o meu livro A Boa Política. Em 1985, quando terminou a ditadura, 85% dos municípios brasileiros tinham um IDH muito ruim. Em 2010, foi o dado que eu comparei, era menos de 1%. Então, a democracia realmente melhora a condição de vida das pessoas. É um regime que tem esse efeito. Bom, eu acho que faria essas considerações, dando continuidade à bola que você levantou. Eu acho que esse ponto é crucial. Nós temos que fazer um vínculo muito forte entre ciência e ética, não há dúvida. Eu li há um ano atrás um livro, até comentei com a Tatiana Roque, um livro aqui na França, até anotei aqui para não esquecer, a democracia precisa da ciência, a democracia a-t-elle besoin de la science? É de um grande físico francês, diretor do CNRS, ele também preside um instituto de pesquisa sobre exploração do mar, é um cracaço. E ele discute muito uma questão que se coloca agora, né, que com a pandemia, com a crise sanitária global, isso acabou colocando em evidência o papel do expertise científico, né? Muito questionamento em torno disso, né? A rigor, questões que não estavam tão presentes no passado, né, sobre essa questão do expertise do científico, passaram a se colocar agora cada vez mais, e isso nos remete à discussão da relação da ciência com a democracia, né? A gente sabe que, ao longo de anos da história, a ciência contribuiu muito para mudar a nossa visão do mundo, né? A Revolução Copernicana, a teoria da evolução, a teoria da relatividade, a teoria quanta, né, do quantum, código genético, tanta coisa da ciência que mudou, né, substantivamente, junto com a técnica, a orientação de políticas em geral, políticas públicas na área de saúde, na área de energia, de transportes, tudo isso, né?
a gente vê em vários países, né, ela é contestada nesse seu papel de expertise, de antecipação da decisão política. Quer dizer, o papel do cientista antecipando, olha, temos um problema que é grave e precisa de uma solução. Quer dizer, e esse papel de indicador antecedente, né, que na França usa-se a palavra vigie, né, de antecipar aos políticos, né, antecipar para a sociedade, né, desafios, isso cada vez mais presente hoje e questionado, né? Então, diante de a recorrência de pandemias, questão do aquecimento global, impacto da digitalização no mundo do trabalho, desigualdade, todas essas questões hoje estão obrigando a se reavaliar o papel, essa relação da sociedade com a ciência. Qual é o caminho, né, o papel mais adequado da SBPC para ampliar justamente esse diálogo dos cientistas da ciência com os cidadãos? Esse tipo de cobrança vai aumentar cada vez mais, com os políticos, não é? E com os pesquisadores, né? Porque a gente vê também muitos ruídos. Olha, primeiro de tudo, tem a Ciência Hoje, que o Ricardo referiu. A Ciência Hoje é uma revista que foi criada pela SBPC, depois, devido a uma série de problemas de financiamento, ela acabou se separando. Hoje ela pertence ao Instituto Ciência Hoje, e a SBPC e o Instituto e o ICH são dois organismos separados, mas continua sendo uma revista importante, embora ela tenha vivido grandes dificuldades, fruto, sobretudo, do fato de que cessou, acho que no governo Temer, a assinatura de um número significativo de exemplares da Ciência Hoje para crianças, por parte do MEC. O MEC assinava para as escolas as duas revistas, se eu não estou enganado. E, com esse corte de assinaturas, a revista ficou numa situação mais precária. Só um esclarecimento: o MEC, quando faz compra de livros, por exemplo, livros didáticos, ele não paga o preço de capa. O MEC é um negociador terrível, temível, porque ele discute com um grande comprador, ele compra mais barato. Então, se o filho de algum de vocês, ou neto, está numa escola particular e tem um livro didático a comprar por 150, 200 reais, tenho certeza que esse livro, se ele for adotado numa escola pública, será comprado pelo MEC por um valor muito menor, talvez 10% desse valor. O MEC vai comprar talvez milhões de exemplares desse livro, mas vai negociar pesado. Então, eu não sei quanto que entrava na Ciência Hoje, mas Ciência Hoje continua sendo um veículo de divulgação científica muito importante. Eu penso que aí nós temos dois pontos cruciais. Um é a divulgação científica e outro é a educação científica. A educação científica se dá na educação regular e deve acontecer basicamente na educação básica, com um acento em especial no ensino médio. A divulgação científica é para a sociedade em geral. As duas são muito importantes. A SBPC, apesar de ter separado Ciência Hoje, tem uma série de vídeos, que eu posso também postar depois o link deles no nosso WhatsApp, e um dos quais me parece muito interessante é as meninas e a ciência. É incentivando meninas a fazerem ciência, porque a ciência tem um lado muito masculino, né? Quer dizer, nós fazemos todo ano, né, um calendário, e nesse calendário, cada mês tem um cientista que está comemorando 100 anos de nascimento naquele mês. Muito difícil você ter mulheres aí. No calendário 2021-22, que saiu agora, eu acho que só aparece uma página com uma mulher. Em 24, nós vamos ter a Berta Gomes Ribeiro, que foi casada com o Darcy Ribeiro, mas foi uma antropóloga on her own. Nós vamos ter a Joana Dobereiner e vamos ter a Carolina Bori. Então, nós vamos ter 3 pessoas que estariam completando 100 anos e foram muito importantes na ciência. Então, bom, desculpe, eu fiz um parênteses no parênteses, né, do que eu estava dizendo, mas eu penso que a divulgação científica e a educação científica são cruciais.
há um projeto da chamada SBPC norte-americana, a AAAS, American Association for the Advancement of Science, que se chama AAAS 2021. É 2061, na verdade. E era a ideia que eles lançaram no ano 2000, de que uma pessoa que então estivesse nascendo poderia talvez viver 120 anos, e que, neste caso, seria desejável que na metade da vida dessa pessoa, tudo isso é simbólico, né? Mais do que exato, na metade dessa vida, da vida dessa pessoa, os Estados Unidos tivessem chegado a um letramento científico praticamente completo, ou seja, que todo cidadão norte-americano conhecesse, soubesse não apenas ler, escrever e fazer as 4 operações, que é a nossa ideia atual de alfabetização, mas tivesse conhecimento das bases científicas de todas as ciências, o que é crucial para você enfrentar o engano tudo. Eu lembro quando me contaram isso, falei, bom, se conseguirem isso, o Partido Republicano jamais ele voltará a eleger um presidente. E eu nem sabia que viria alguém tão nefasto quanto Trump. Era o tempo em que, vamos dizer, a ameaça ao conhecimento, à democracia, vinha de alguém como George Bush II, que hoje, enfim, a gente acha até dente de leite nesse contexto, né? Mas, Otávio, eu acho que é por aí. As pessoas têm que ter um conhecimento científico mais amplo. Eu acho que quem contribuiu muito para isso foi a área de medicina. No Brasil, as pessoas sabem muito de cuidar de medicina. Todos nós sabemos o que é colesterol. Eu confesso que eu só vim a tomar conhecimento do que é colesterol já avançado na vida. Não é uma coisa que aos 20 anos eu sabia que tinha, nem se era bom ou se era ruim. E hoje, praticamente, toda pessoa que se informe um pouco sabe de colesterol, sabe de glicemia, sabe dos males que açúcar e gordura fazem para a saúde, e nós devemos muito isso ao Drauzio Varela e a vários outros que fazem muita divulgação científica, e neste ano, ao papel daqueles que falaram muito de Covid, como Margarete Dalcomo, Paulo Saldiva, que eu mencionei, mas também a Natália Pasternak, o Átila Yamarino. Então, nós temos que fazer isso, eu acho, com as outras ciências também. Quer dizer, é importante que as pessoas saibam. Uma ideia que eu tenho faz tempo, desde que eu fui diretor da CAPES, se a gente conseguisse emplacar clipes de ciência aplicada de 30 segundos, 1 minuto, nas redes de TV. E você conseguisse aplicar, por exemplo, o que a ciência política tem a dizer, o que a antropologia tem a dizer, o que a matemática tem a dizer, Tatiana? Assim, que você pode, em 30 segundos, 40, ajudar as pessoas a melhorarem sua vida e a entenderem a aplicação da ciência. Os experts hoje são desrespeitados abertamente no mundo inteiro. Aqui, hoje, em Paris, teve uma baita manifestação anti-vacina, anti-passe sanitário, em suma. Em vários países do mundo, não estamos falando de pessoas desqualificadas se manifestando, mas há uma falta de respeito que apareceu, na verdade devia estar latente, né? Mas ela ficou mais evidente agora com essa crise pandêmica. É uma questão importante, Otávio, mas a causa disso é difícil de saber. Aí na França, o Didier Raoult teve muito destaque, né? Antes de ganhar o prêmio Rusty Razor, né? Pela contribuição, que seria uma espécie de prêmio Ig Nobel, né? Mas você tem essa coisa muito esquisita e isso passa por várias áreas. Tem inclusive gente que não é ignorante, mas, por exemplo, há pessoas que, por optarem pela homeopatia, disso deduzem que não devem vacinar as pessoas. Existe uma facção disso, mas a maior parte da hostilidade à ciência vem de pessoas que não estão questionando um tipo de ciência, mas estão questionando a própria qualidade do conhecimento científico, a própria pertinência do conhecimento científico. E aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, isso é muito impactante. Aquela frase que atribuem a um ministro do Supremo, a um político americano, você tem direito à sua interpretação dos fatos, mas não aos seus fatos próprios, parece que ela entrou em xeque, né? Agora, o que a gente vai fazer com isso? Você não consegue ter um laço social se não tiver um consenso sobre os fatos.
Para você ter um laço social, você pode ter divergência sobre a interpretação dos fatos, mas você tem que reconhecer certos fatos. Por exemplo, quem teve mais votos na eleição tal. Isso é um fato. Se você... agora, você pode interpretar se isso foi fruto de golpe baixo, se Dilma atacou, se a campanha de Dilma em 2014 foi deselegante, se o lawfare do Moro contra o Lula equivaleu a uma fraude. Então, mas quer dizer, você tem que ter um consenso, pelo menos, sobre certos fatos, senão é muito difícil. E esses fatos, em boa parte, é a ciência que proporciona, né? Uma conferência de um filósofo francês chamado Étienne Klein, a gente diria aqui em português, que tem um livro lindo sobre isso, chamado Le Goût du Vrai, o gosto pelo verdadeiro, o amor à verdade. E onde ele faz uma sugestão interessante, que é: você precisa mostrar para as pessoas os caminhos pelos quais você fez descobertas científicas. Não só as descobertas, mas as trajetórias pelas quais essas descobertas foram feitas. De certa forma, a Tatiana tratou desse assunto no artigo muito legal que ela publicou na Piauí recentemente. Como ela é a próxima inscrita, então passo logo a palavra para ela. Tatiana, por favor. Eu tenho trabalhado muito sobre essa questão, justamente essa questão da crise dos experts, como uma maneira da gente entender o fenômeno que tem sido chamado, né, de uma maneira um pouco mais simplificada, eu acho, de negacionismo, porque muitas vezes a gente entende o negacionismo como sendo um problema do conhecimento científico, por um déficit qualquer, né? Seja déficit de informação ou déficit de aprendizagem. E existe uma outra maneira de abordar esse problema, que não é associando as raízes do negacionismo a nenhum déficit, e sim a uma crise específica desse momento em que a gente está vivendo, que se dá numa camada intermediária entre ciência e política. Então, é importante, eu acho, esse diagnóstico. Por quê? Porque é a partir desse diagnóstico, eu acho que talvez as nossas respostas elas sejam não só mais adequadas ao tempo que a gente está vivendo, como também, talvez, um pouco menos arrogantes, né? Porque muitas vezes, ou condescendentes, né? Eu acho que as reações ao negacionismo que a gente está vendo hoje, elas não têm sido muito produtivas, justamente ao partir do princípio que o que falta às pessoas é informação ou conhecimento científico, ao passo que eu acho que não é bem assim. As pessoas estão contestando justamente esse lugar considerado elitista, que é o lugar do expert, que é o lugar do especialista. Né? Nesses estudos, né, tem vários livros sobre isso. Eu gosto muito dos livros da Naomi Oreskes, que estudou o negacionismo climático, que tem um livro chamado Os Mercadores da Dúvida, tem um livro novo chamado Por que Confiar na Ciência?, que é uma pergunta incrível, né? Um livro que coloca esse título como uma pergunta sincera, né? Por que confiar na ciência? Ela é muito boa, a Naomi Oreskes. Ela fala disso, e também o Gil Weil, que é o autor do livro que se chama A Crise da Expertise, que eu cito nesse artigo da Piauí. E um exemplo muito paradigmático disso foi uma resposta dada pelo Michael Gove no debate sobre o Brexit, né, em que ele foi perguntado pelo entrevistador, mas as pesquisas em economia mostram que o Brexit não vai melhorar a economia da Inglaterra. E ele diz, ora, mas ninguém aguenta mais os experts e seus acrônimos, que sempre dizem estar certos e estão consistentemente errados. Né? E essa frase dele virou uma febre, assim, virou um meme, né, contra os experts. Então, eu acho que existe um debate aí sobre quem embasa a decisão política. Não é tanto uma questão da informação ou da formação científica, e sim de quem produz, garante e legitima o enunciado científico adequado a embasar decisões políticas. Então, é um problema que se coloca nessa camada entre ciência e política, porque tem a ver com a tomada de decisão.
né? Durante muito tempo, desde o pós-guerra, né, e isso é essa leitura que esses autores que eu estou citando aqui fazem, desde o pós-guerra, a gente criou uma cultura, né, que em um momento se chamou tecnocracia, depois se chamou uma espécie de ditadura dos experts, em que esse espaço para você produzir informações, né, embasadas, legitimadas, ele era restrito a um certo grupo de mediadores, de intermediários. E o que a extrema-direita está mostrando para a gente, com esse fenômeno do negacionismo, que é um fenômeno político mais do que científico, é uma contestação desse lugar dos intermediários, né? Um fenômeno que também se chama o fim dos intermediários, o fim das autoridades, e que eu chamo do ataque aos profissionais da verdade. Tanto é que são cientistas, mídia, né, professores, especialistas. Então, essa questão é uma questão que, bom, como vocês já disseram, está relacionada à democracia, mas ela é uma questão mais específica que diz respeito a essa camada intermediária entre ciência e política. Então, eu acho, Renato, aí, né, já fazendo aqui uma sugestão, uma provocação para a gente conversar mais sobre isso, mas eu acho que, para além da questão da comunicação científica, da divulgação científica e da educação científica, eu acho que essas iniciativas são, claro, importantíssimas, fundamentais, essenciais, mas eu acho que elas não respondem a esse problema específico que o negacionismo explicitou, que é a erosão da confiança numa camada intermediária entre ciência e política, e que é uma questão mais propriamente política do que uma questão de informação, ou uma questão cognitiva, ou uma deficiência cognitiva, como normalmente eu acho que muitos cientistas acabam entendendo. Em primeiro lugar, a descrença da ciência que eu tenho visto nas manifestações populares, etc., me parece muito mais uma descrença ressentida do que uma descrença que seja expressão de uma coisa democrática, sabe? Parece que é um elemento de ressentimento que eu compararia àquele elemento que levou a vitória do Brexit e a vitória do Trump. Quer dizer, a sensação dos laissés-pour-compte, dos abandonados de uma sociedade que avançou. Um exemplo típico disso são aqueles que não se sentiram contemplados nem pelas políticas do Clinton, nem pelas do Tony Blair, e que, em função disso, se ressentiram, ou os antigos comunistas que foram votar no Front National, na França. Quer dizer, nós temos situações de pessoas que têm um histórico, que não é um histórico necessariamente de negação ou algo assim, mas sentindo-se abandonadas por esse, usar o termo do Shakespeare, revisitado por Aldous Huxley, por esse admirável mundo novo, essas pessoas desenvolvem uma reação, uma parte, pelo menos, do negacionismo tem a ver com isso. A outra questão que aparece também, e que às vezes é confundida com isso, é o trabalho dos filósofos franceses, alguns dos quais eu tive a ocasião de acompanhar as aulas quando morei na França, Deleuze, Foucault e outros, foram questionando como se constroem os objetos de conhecimento, os objetos de poder, e relativizando, de certa forma, os valores que estão vinculados ao conhecimento. Tanto assim que, num dos documentos da SBPC agora, em que eu falava de defender a civilização contra a barbárie, houve uma pessoa que se opôs ao uso do termo civilização, dizendo que ele seria preconceituoso em face dos povos originários, dos quilombolas e outros. E não me ocorreu responder que talvez o termo progresso da ciência não conviesse a todas as áreas que estão na SBPC, né? Quer dizer, o termo progresso, nem todos se sentem acolhidos por esse termo. E, no obstante, nós não vamos deixar de falar de progresso, como eu acredito que na discussão política não vamos deixar de usar o termo civilização no sentido que lhe dá o senso comum. Agora, eu acho que você levantou uma questão muito boa, porque sempre é bom a gente tentar entender a que vem a resistência ao que a gente considera certo, correto, em vez de simplesmente repetir N vezes para tentar ver se entra na cabeça das pessoas, tentar entender qual a crença que está nisso.
E há uma coisa curiosa nesse título de livro que você mencionou, porque confiar na ciência, porque, a rigor, a ciência não é matéria de confiança, né? Quer dizer, o termo com a família, confiar, crer, acreditar, é uma família que tem a ver com a fé, não tem a ver com a ciência. A ciência está mais ligada à ideia de verdade, ainda que seja uma ideia de uma verdade provisória, sempre em sursi, sempre no aguardo de uma contestação que pode vir e que não necessariamente vai refutar. Eu creio que o avanço das teorias científicas, o mais das vezes, se dá de uma forma mais no sentido de matizar, de qualificar, como se diz em inglês, do que de refutar exatamente. Mas a questão da crença é fundamental para as relações sociais. Quer dizer, você não tem relações sociais sem confiança recíproca. Então, o papel social da ciência e de outros é importante nisso. Uma última coisa que eu queria responder ainda ao Otávio, e ao que eu mesmo disse sobre a ligação entre democracia e ciência, a gente tem pelo menos um país no mundo hoje que não é uma democracia, mas faz vasto uso da ciência. É a China. A China é o que eu chamaria uma versão século XXI do despotismo ilustrado, o termo que a gente aprendeu relativamente ao século XVIII. Quer dizer, o uso do conhecimento, inclusive científico, para manter uma ditadura. E esse elemento do uso da ciência, eventualmente da tecnologia, contra a democracia, é um ponto que também tem que ser levado em conta. Eu citaria dois casos. Um caso, o emprego do ultrassom para detectar se o feto é feminino ou masculino, e o consequente abortamento proposital, deliberado, de muitas futuras meninas, que ocorre na Ásia em escala gigantesca. E a outra coisa que eu colocaria a esse respeito, esse software Pegasus, que está nos jornais esses dias, né? O uso de alta tecnologia para espionagem direta, uma tecnologia israelense que foi vendida a uma série de países ditatoriais ou semiditatoriais. Então, o Marrocos tendo espionado o próprio Macron, né, nisso tudo, né? Então, quer dizer, acho que a questão da relação democracia-ciência também é uma questão que precisa ser qualificada, matizada. Eu ando muito cética e olhando para o que está acontecendo, não só no Brasil, mas, enfim, na comunidade mundial, como uma falha global, uma falha de todos nós, né? De cada um de nós. Por mais bem intencionados, por mais focados, por mais que a gente trabalhe para promover o bem comum, a gente vem falhando. E eu acho que parte da falha vem do fato de que a gente não reconhece um mundo em mudança e a gente não está olhando para o futuro da forma correta. Eu vou usar uma analogia, um exemplo, que é o da Globo, que quando perdeu o apoio dos anúncios para as programações infantis, tirou a programação infantil diária e deixou de formar público para o futuro. E hoje paga um preço caro por essa escolha passada. Eu acho que na área das ciências a gente está cometendo o mesmo equívoco. Nós temos uma transformação muito grande hoje na área da comunicação. Então, não é o livro, não é a revista, é a forma como a gente se comunica com esses jovens e a forma como a gente educa os jovens para essa nova comunicação, para essa educação midiática. Eu acho que a gente precisava olhar para isso, entender esse aspecto, entender o aspecto do mercado de trabalho para o cientista, a precarização do mercado de trabalho. Hoje a gente tem boa parte da comunidade científica nas universidades federais sem uma garantia de autonomia orçamentária legítima para a produção de ciência. A gente tem as universidades privadas investindo um recurso caro para elas. O que a gente percebe é que para as instituições particulares é um esforço de caixa, porque elas vivem de mensalidade. Então, é muito difícil se comprometer com a produção científica. Veja, a gente está com o Plano Nacional de Educação, que vence agora em 2024. Não seria agora o momento, né, um momento de mudança, de transformação, em que, ao mesmo tempo que os experts estão perdendo palco por conta dessa precarização de mercado de trabalho, porque tem muito expert falso,
nesse mercado. Né? Não é à toa que eles estão perdendo credibilidade. A generalização do expert ruim para o expert bom é que é péssima, né, de certa forma. Mas eu acho que seria o momento da gente voltar a discutir o Plano Nacional de Educação, porque esse é um momento de ruptura. Tem uma outra coisa que eu queria comentar, que é o Quadrante de Pasteur. Né? O Quadrante de Pasteur é um livro muito interessante que fala sobre o pacto entre ciência e Estado firmado no final da Segunda Guerra Mundial e que parte da dicotomia entre ciência básica e ciências aplicadas. Né? E ele, enfim, usa o Pasteur como exemplo para mostrar que você pode desenvolver ciência básica independentemente de desenvolver ciência aplicada, independentemente de desenvolver inovação. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, nós temos uma situação complexa no caso das instituições particulares ou privadas, lembrando que há uma diferença entre particular e privada. Privada abrange todas as que são não estatais e particulares são as com fins lucrativos. Então, existe um conjunto de faculdades privadas não particulares, são as confessionais e as comunitárias. A PUC, o Mackenzie são confessionais, a Universidade de Juí e muitas nos países dos estados do Sul são comunitárias, então elas são privadas, mas não são particulares. O que nós temos no Brasil em termos de pesquisa? Nós temos que a pesquisa quase toda no Brasil é conduzida na pós-graduação. É a pós-graduação que faz pesquisa no Brasil. Há muito pouca pesquisa feita em instituição sem pós-graduação e há muito pouca pesquisa feita nas empresas. O volume de patentes no Brasil é majoritariamente oriundo das universidades e das universidades públicas, que são, acho que na sua maior parte tem mestrado e doutorado acadêmico. As instituições particulares têm quer dizer, com fins lucrativos, tem uma pequena quantidade de doutorado e mestrado que foi aumento. Por quê? Porque eles são, como você mesma disse, deficitários. No caso da PUC, que eu saiba, apenas o programa de pós-graduação em Direito vamos dizer, rende, é lucrativo. Os outros programas não são. O que os governos fizeram ao longo, acho que da gestão do Lula, em primeiro lugar, o que fizeram foi estabelecer certos prêmios para quem tem pós-graduação. Esses prêmios consistem nos conceitos de universidade e centro universitário. Nem todo mundo sabe, então é bom dizer. Para ser universidade, você tem que ter um doutorado e um curso de doutorado, e acho que 3 cursos de mestrado, mais um certo percentual de professores com titulação. A universidade tem o direito de criar cursos novos de graduação sem prévia permissão do MEC. Essa permissão do MEC, para ser obtida, entra numa fila, que é pelo EMEC, por um aplicativo eletrônico, uma fila que não pode ser furada, isso é uma coisa positiva que foi introduzida na gestão do Haddad, para evitar interferência política, mas, de qualquer forma, se você tem curso de doutorado na sua instituição, você pode criar um curso novo, jornalismo, biologia, o que seja, e o MEC vai avaliar depois, não vai avaliar antes. No caso do centro universitário, se não me engano, tem que ter um ou alguns cursos de mestrado, não precisa ter doutorado, e ele tem direito a ampliar o número de vagas nos cursos de graduação sem prévia audiência do MEC. Então, também é uma vantagem. Tirando isso, você tem as chamadas faculdades, ou os que não são nem centro universitário, nem universidade, que precisam de autorização do MEC para as duas coisas. Foi uma maneira de você estabelecer, de colocar mais pesquisa no setor privado ou particular do que havia antes. Mas é um grande problema. E outra questão que está a isso ligada é que você doutora hoje no Brasil 20 mil pessoas por ano. No ano em que eu me doutorei, que faz tempo, foi em 84, se não me engano, se doutoraram no Brasil 600 pessoas. Então, houve um avanço gigantesco no doutoramento, que não quer dizer que esses 20 mil doutoramentos sejam obras-primas, eu acho que é um certo problema na qualidade dos doutorados, mas, de qualquer forma, não são ruins, são trabalhos que merecem ser aprovados. E o problema é o que você faz com tanto doutor. Então,
Houve um desemprego de doutores significativo na passagem de Fernando Henrique para Lula, a expansão das universidades federais, com Lula criando 18 novas universidades, mais de 100 campi federais, permitiu que praticamente acabasse o desemprego de doutores naquela época. O aumento das bolsas de produtividade e pesquisa no CNPq também foi significativo, acho que mais do que dobrou. Então, abriu espaço, mas é claro que volta a haver desemprego nessas áreas. E há uma questão que eu sentia muito, na época eu era diretor de avaliação da CAPES, uma coisa que eu sentia muito é o seguinte: um doutor alguém que foi formado para pesquisar, não é alguém que foi formado simplesmente para dar aula. Se eu quero alguém que dê uma boa aula num curso de graduação, talvez uma pessoa com mestrado já esteja qualificado o suficiente para isso. Então, quando você tem doutores, a ideia é que eles têm que estar num grupo de pesquisa para poderem estar trabalhando, geralmente, né? Geralmente. E grupos de pesquisa no Brasil, eles estão sempre vinculados à pós-graduação. É muito raro, ou quase sempre. Os institutos estaduais paulistas, botânica, biológico, são dos raros casos de você não ter um programa de pós-graduação. Embrapa não tem programa de pós-graduação, mas ela geralmente faz acordo com alguma universidade federal para que seus doutores lecionem nela. Então, nós temos um problema sério, que é de doutores que, enfim, foram formados e não necessariamente estão pesquisando. E eu não estou respondendo com soluções ao que você está dizendo, mas estou só detalhando um pouco o problema. O Plano Nacional de Educação 2014-2024, sancionado um ano quase antes de eu me tornar ministro, é um plano que praticamente não foi aplicado. Praticamente não foi. No governo Dilma nos faltava dinheiro. Então, eu dei o start para a Base Nacional Curricular Comum. Mas todas as medidas que requerem dinheiro, são muitas das medidas, você ter salas de aula melhores, você ter acessibilidade para as pessoas com deficiência, reduzir o tamanho de salas de aula, melhorar o material didático, praticamente tudo isso foi abandonado pelos governos Temer e ainda mais Bolsonaro, sendo que no governo Bolsonaro com alegria, né? A gente não pode esquecer que esse governo, quando elencou suas prioridades, a única prioridade que ele tinha na educação é o homeschooling. O homeschooling é algo pleiteado por 5 a 7 mil famílias, quando você tem 47 milhões de alunos na educação básica. Então, esse governo está interessado com 5 a 7 mil famílias, mas está desinteressado nos 47 milhões de alunos. Então, o que a gente vai fazer? Quer dizer, teríamos que votar um novo PNE a começar 2024, mas nós vamos partir do fato de que não terá sido aplicado o PNE de 2014. Então, se tivermos um presidente decente, a partir de 2023, o que teremos que fazer com 9 anos de atraso, aplicar o PNE de 2014. E é isso. E mais uma coisa que eu queria dizer: quando eu estava no MEC, eu pensei num projeto de educação que eu chamei de onda educativa. Seria o seguinte: você tem hoje 14 anos de escolaridade obrigatória no Brasil, vão dos 4 aos 17 anos de idade. Nesse período, seria garantir que a escola pública ter uma meta de que a escola pública chegasse a uma qualidade muito boa. O que suporia, então, o quê? Primeiro, poderia ser feito da seguinte maneira: cada ano você garante que 5% dos alunos do primeiro ano de escolaridade obrigatória, de 4 anos de idade, cada ano você garante que 5% deles melhorem de qualidade de escola, passem a ter uma educação realmente boa. Em 20 anos, você tem 100% entrantes. E aí você garante para os entrantes que todos os anos subsequentes vão ser bons. O que suporia, então, 20 anos mais 13 dá 33 anos. Você teria que ter um projeto, se a gente quiser ter uma educação pública boa, é um projeto de mais de 30 anos, Cristiano. Então, é uma coisa muito difícil de ser feita e que terá que ser feita. O Brasil tem que fazer isso, porque se não for isso, é harakiri, né? Quer dizer, é você continuar sem desenvolver talentos.
sem detectar pessoas, sem qualificar o nosso futuro, cedendo à superstição, cedendo ao despreparo, tudo mais, que são alguns dos problemas graves gerados e que levavam o Darcy a dizer que a má qualidade da educação no Brasil não é um problema, é um projeto. Eu acho que ele tinha muita razão nisso daí. Eu, sem conhecer a frase, eu formulei outra que era: o Brasil é um sucesso, um case de sucesso na exclusão social. É um país em que tudo que volta à exclusão social dá certo. Agora, quando um projeto de inclusão social, de melhora dos serviços sociais, dá errado, não é que ele deu errado, é que o projeto de Brasil que está em vigor continuou dando certo. E nós temos que mudar esse projeto do Brasil. É isso. Como economista, professor de economia, eu sou professor também de métodos de análise econômica. E eu gosto sempre de falar para os meus alunos, a gente tem que separar 3 níveis de abstração. Então, tem uma coisa que é a ciência pura, ciência abstrata. Mas depois nós temos que baixar esse nível de abstração para a ciência aplicada. Em economia, nesse momento, é onde você reincorpora o antes abstraído. Onde estão os conflitos de interesses da política, da psicologia, sociologia, todas as outras áreas de conhecimento. E aí você ganha um conhecimento multidisciplinar. Mas não é o fim da linha, não. A gente ainda baixa para o nível das decisões práticas. Então, o que eu estou querendo sugerir isso? Nós temos o plano da ciência abstrata, da ciência aplicada e depois da pesquisa e desenvolvimento, onde estão as inovações tecnológicas, né, os desenvolvimentos tecnológicos. Os economistas são chamados mais a opinar nesta área. Entretanto, no Brasil, eu percebo, por experiência pessoal, prática mesmo, desde o governo Dilma, e foi reforçado muito na época que começou o golpismo, um boicote total aos economistas chamado desenvolvimentista. Nós temos uma rede de desenvolvimentistas que nos autodenominamos social-desenvolvimentistas, até para distinguir dos nacional-desenvolvimentismo do passado, onde houve até, durante o regime militar, houve um nacional-desenvolvimentismo de direita. Eu vejo que o público em geral, que a gente chama os leigos em economia, tem uma visão dos economistas de um lado só. E isso contraria, que é fato, não é uma piada corporativa no presidente Trump nos Estados Unidos, parece, não, eu preciso de um economista de um lado só, porque sempre o economista fala por um lado e depois por outro lado e dão argumentos lógicos consistentes nos dois lados. Então, esse debate entre conflitos de opiniões, conflito de interesse, onde pega a questão da renda, da riqueza, põe o dedo na ferida. Isso afeta demasiadamente o que se tornou dominante na imprensa brasileira. Eu publicava na Folha, corriqueiramente, quase todo mês, e tal, antes de ir para o governo. Eu estive no governo, no primeiro mandato Lula, e eu lembro que eu mandei artigo para falar, não, agora, eles me pagaram pessoalmente, eu poderia até dizer o nome, no almoço que eu estive na Folha, falou, agora nós não publicamos pessoas do governo. Depois eu vi que não é todo o governo, só um determinado governo. E eu publico semanalmente no GGN, do Luiz Nassif, Carta Maior, o Portal de Esquerda, Brasil Debate. Nós temos sites progressistas, mas qual é o problema? O grande público não tem acesso a esses sites, não tem nem noção que existem. E não é só estou falando do grande povão, não. Estou falando de vocês, eruditos, intelectuais, tal. Talvez não sabem que existem esses canais relativos onde os economistas progressistas, desenvolvimentistas publicam e debatem. Problema disso, todos erram. Né? Se a gente não tem contraponto de ideias, nós tomamos decisões erradas, inclusive na hora do voto. Você não tem um programa porque as pessoas não sabiam quem era o Guedes, que era uma pessoa que, nossa, não sabia, um cara totalmente incompetente, né? Incapaz e mau caráter, meu ver, do meu ponto de vista pessoal. Mas
houve um debate público a respeito? Não existe. Porque o planejamento econômico foi pedido não só nos Estados Unidos, um capitalismo que é liberal, como tornando-se um capitalismo de Estado, nesse sentido, no plano Biden, para pensar a longo prazo, por quê? Deu o sucesso da China com o planejamento, né? Pelo menos um planejamento indicativo. Então, eu acho que a força dos fatos está levando a voltarmos, ter algum espaço para ter um debate, para ilustrar as decisões dos empresários, que eles dão tiro no pé contra o próprio interesse. O questionamento que eu faço é o seguinte: houve uma abertura nos anos 90, uma abertura chamada neoliberal, e hoje praticamente a indústria, as grandes corporações todas são multinacionais, são estrangeiras. Ontem eu vi um dado, assim, 1/3 da moeda digital no mundo já é ligada às big techs. Tá? Então, hoje não há como fugir dessa dependência tecnológica. E o país já alcançou uma autonomia financeira. Eu defendo isso com dados, fatos. Mas nós permanecemos dependência tecnológica. E a minha pergunta é justamente essa. Nós temos avanços em área da Embrapa, o Estado é mais Embrapa, Embraer, sempre é citado. Mas o que chegou ao agronegócio brasileiro, o Brasil tornou-se a fazenda do mundo. O maior exportador de alimentos. O produtor é o segundo, mas o maior exportador de alimentos no mundo. Nós estamos condenados a essa área ou a ciência brasileira tem chance face a uma indústria estrangeira, vamos falar ao contrário. São os montadores que vieram para cá, mas não trouxeram a inteligência. E isso, contrário do que foi feito na China, que exigiu a transferência da inteligência. Copiaram, mandaram formar quadros no exterior, né, para ser o que é hoje. Como você está vendo isso, o futuro brasileiro, em termos de dependência tecnológica, qual a chance que teria a ciência brasileira de emergir com uma maior autonomia frente à tecnologia estrangeira? Nós temos que, seja no doutorado sanduíche, seja no pós-doc, seja numa interação constante, estar partícipes de toda a pesquisa de ponta que está sendo feita no mundo desenvolvido. Não podemos ser líderes em todas. Nós temos que selecionar um certo número de áreas em que podemos exercer liderança. Me parece que o que diz respeito à biotecnologia e ao conhecimento da floresta amazônica é um espaço que se oferece quase que de presente para nós. Mas nós teríamos que fazer o contrário do Salles. Em vez de posar numa foto que, segundo Adalberto Val, seria de uma árvore de 500 anos que foi cortada, uma árvore praticamente da idade do Brasil, ou talvez mais velha, nós estudarmos essa árvore, estudarmos o que ela nos diz sobre o clima nesses 500 anos, sobre a Amazônia nesses 500 anos. Então, parece que o que cabe à comunidade científica, em conjunto com um Estado com uma preocupação de desenvolvimento, de impacto social, que eu entendo que é o que você sustenta, cabe definir quais são essas áreas prioritárias. No caso das humanas, eu diria que talvez um ponto que pudesse articular muitas pesquisas de áreas dos mais diferentes possíveis seria o estudo de autoritarismo e liberdade, que é um estudo que pode conectar desde a ciência política, a antropologia, até a administração, passando pela pedagogia, filosofia política. Então, nós teríamos que escolher alguns temas poderosos. Acho que isso já existe um pouco nos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, do MCTI, já existe um tanto no CEPIDS da FAPESP, mas nós teríamos que levar isso mais longe e ter isso como meta realmente de desenvolvimento. E há uma coisa que é muito preocupante, né? Quer dizer, 60 anos atrás, a linha de corte entre desenvolvido e subdesenvolvido era indústria versus economia agropecuária mais extrativa. De lá para cá, não só nós desindustrializamos, como não basta você ter indústria, você tem que ter indústria com inteligência embutida.
Então, uma indústria que simplesmente faça, sei lá, digamos, pás ou mesmo, estou olhando a minha casa, filtro de barro São João, parece que é um filtro fabuloso, que é o melhor filtro de água que existe no mundo, mas se a gente só fizer isso, a gente está para trás, a gente tem que colocar mais coisa nisso, acho que isso é importante. Eu concordo com... Quer dizer, você fez perguntas, mas também fez colocações. Concordo com todas as suas colocações. A minha intuição, não vi pesquisa nenhuma sobre isso, e essa é a minha sugestão, que eu acho que deveria ser feito. Talvez a SBPC pudesse fazer uma pesquisa empírica, porque, por outro lado, eu também acho que tem uma grande valorização da ciência, né? Eu acho que a Covid-19 trouxe uma valorização também do expert. Eu não vejo só que teve uma desvalorização. Eu acho que, para quem teve uma desvalorização, exatamente porque tem uma ligação de se opor ao expert, à autoridade, e tem um componente político, eles estão se manifestando. E quem está valorizando a ciência a partir, principalmente da pandemia, não está se manifestando, porque não tem uma questão política envolvida. Então, eu não vejo essa... Eu acho assim, acho que existem os dois movimentos. Né? Um é a valorização da ciência em si, porque, de fato, ela se mostrou fundamental no combate à pandemia, está se mostrando, e, por outro, uma desvalorização da ciência ligado a exatamente o que a Tatiana falou. Então, eu queria te ouvir isso e fazer sugestão. Eu gostaria muito de ver uma pesquisa empírica que mostrasse qual é o peso das duas reações, de fato, na sociedade, e quais são os fundamentos dessas reações. Eu adoraria ler uma pesquisa sobre isso. Olha, tem duas pesquisas que eu ouvi falar. Eu li em algum lugar, o problema é que eu sou péssimo de bibliografia, porque eu leio tudo e não faço acepção de qualidade, então eu leio muito jornal, muita coisa internet, procurando evitar, evidentemente, informações falsas. Eu não tenho nenhum tio no meu WhatsApp, graças a Deus, nenhum tio meu está no WhatsApp, talvez porque eu já não tenha mais nenhum tio vivo, mas, enfim, o fato é o seguinte, eu vi, de um lado, a afirmação de que 20% da população brasileira acreditaria que a Terra é plana. Por outro lado, Paulo Artacho me disse, eu vou pedir a fonte a ele, aí te repasso, que uma pesquisa recente mostrou que 95% dos brasileiros confiam na ciência. Então, isso iria na linha da sua questão. Então, talvez já haja pesquisas boas sobre isso, né? A provocação da Tatiana nos demandaria não apenas ver qual o percentual, mas saber, assim, esses 5% que não creem na ciência, ou esses 20% que não entendem por que o Japão joga de madrugada, dado que a Terra é plana, então não há nenhuma razão para haver essa diferença, seria tentar entender por que as pessoas que descreem da ciência descreem. Essa é uma questão, talvez a gente pudesse focar mais isso, quer dizer, quais são, empiricamente falando, as razões de descrença na ciência. E, de fato, quando a gente vai fazer uma política, qualquer que seja, é bom a gente não minimizar, não desprezar o outro lado. Não pensar que o outro lado é simplesmente burro e que, então, você tem que ter uma postura simplesmente ensinar a ele, porque, às vezes, tem outros fatores que estão entrando nisso, como eu sugeri, talvez uma certa sensação de exclusão. Talvez haja uma sensação forte de exclusão por parte de pessoas que se sentem postas de fora. Eu penso muito como o mundo Clinton, Tony Blair, era o mundo dos IUPs, né? Então, quem não era IUP se sentia fora desse mundo, né? Então, e aí veio a revanche, né? É uma boa questão. Vou ver o que há sobre isso e ver se a gente poderia pleitear uma pesquisa nessa direção. Lembrando que a SBPC é uma entidade que não tem corpo próprio, a não ser um conjunto de funcionários extremamente competentes e menos ainda recursos próprios, né? Nós temos que pedir recursos, inclusive uma coisa que foi muito boa feita pelo Sérgio Rezende, quando era ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula, foi orçamentar a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, isto é, colocar no orçamento da União uma verba para as duas entidades, para elas não viverem só, no caso da SBPC,
do que recebe na reunião anual das cotizações de sócios, né? Mas a gente tem que ser um pouco mais independente, porque hoje a gente está um pouco à mercê de um governo que não valoriza a ciência, né? Então a gente está numa situação delicada atualmente. Mas obrigado pela sugestão de pesquisa. Eu gostaria de contar um episódio que eu presenciei com o Giannini, né? Que foi quando o Giannini deu a posse ao Carlos Nobre como presidente da CAPES. Eu também era do governo nessa época, né? E assistindo no auditório do MEC, né, o discurso dos dois, né, o discurso do Giannini, depois o discurso do Carlos Nobre com as propostas para a CAPES, havia um diplomata europeu do meu lado e ele falou assim, olha, poucos países no mundo têm 2 pessoas no governo desse nível. Eu falei, é verdade, a gente tem que ficar orgulhoso, né? Pena que de lá para cá a coisa foi em outra direção, né? O que nós estamos vendo aí, tanto na CAPES quanto no próprio Ministério da Educação. Eu tenho 2 perguntas curtas, sabe, mais relacionadas à questão da SBPC. A primeira é, observando, né, os anos que eu passei em Brasília, o Renato também passou, eu observando tanto o legislativo quanto o executivo, a ciência tem pouquíssima penetração. Isso ela é um tema, tirando um pouco o Ministério da Ciência e Tecnologia, os outros ministérios ignoram completamente a ciência. Tá? E o mais curioso, talvez até irônico, é que muitos dos ministros e, às vezes, dos secretários foram bolsistas da CAPES ou do CNPq. E, no entanto, acham que isso não existe e não importa. Então, esse é o primeiro ponto. O Guedes foi, né? O Guedes foi. Exatamente. Pois é, eu sou da academia, a gente tem discutido essas questões lá na Academia Brasileira, né, de Ciências. O ponto que eu acho que eu gostaria de te ouvir é o seguinte, eu acho que um alvo importante para a SBPC é tentar atingir o corpo de funcionários, de servidores do governo federal, executivo e legislativo. Ações nesse sentido, porque, de novo, é quase que uma terra arrasada em termos de ciência. E o segundo ponto é uma preocupação que eu tenho lendo jornais, é o êxodo dos cientistas jovens brasileiros. Quer dizer, isso é uma perda fundamental para o país, é uma perda imensa que vai demorar a ser recomposta. Esse também, a meu ver, deveria ser um dos alvos da SBPC. Era só essas 2 curtas questões. O problema é que a SBPC, não sendo um órgão de Estado, ela pode discutir, propor, defender, mas ela não pode executar políticas, né? Então, a questão do êxodo dos jovens é uma ferida que tem sido levantada. Várias entrevistas que eu fui convidado a dar questionavam isso. O que eu respondi? Que o Brasil, ao contrário da Argentina, nossa parceira no Mercosul, e da Índia, nossa parceira nos BRICS, o Brasil tem uma tradição de pouco brain drain, pouco êxodo de cérebros. Os brasileiros ficam aqui. Em compensação, me parece que os indianos, quando eles vão, por exemplo, para o Vale do Silício, eles fazem uma ponte muito intensa com a Índia. Quer dizer, o indiano na Microsoft, no Google, ou que seja, ele vai procurar ajudar contratos com indianos, vai ajudar a presença de indianos que ficaram na Índia, enquanto o brasileiro que vai para o estrangeiro, ele realmente corta o laço, a não ser talvez o laço afetivo, ou a praia, alguma coisa assim, mas essa cooperação é pequena. Então, talvez a gente tenha que aprender com as 2 coisas, quer dizer, o que faz que o Brasil tenha historicamente pouco êxodo e hoje esteja tendo tanto mais êxito. E segunda coisa, retomando talvez a carta do Lula, né, na eleição de 2002, aos brasileiros que vivem no estrangeiro, eu creio que nós deveríamos fortalecer a ligação deles com o Brasil, ligação com programas, com cursos, com pesquisas, com empresas brasileiras. Tudo isso seria muito importante da gente fortalecer. Então, mas isso não é uma coisa que passa de um dia para o outro, não acontece. Eu fiquei meio impressionado uns anos atrás, quando aquela moça que escrevia na Folha, a Suzana Herculano,
que é uma neurocientista, foi para os Estados Unidos e fez um artigo até ingênuo, dizendo como ela estava feliz, que lá era só estalar o dedo, conseguia o que ela precisava, no Brasil não tinha nada disso. E o pessoal com quem ela se formou, acho que ela é do Rio, se formou no Rio, o pessoal foi um tanto duro, falando, gente, essas dificuldades todos nós sempre tivemos, acho que o Roberto Lente, o Reinaldo Guimarães, não lembro quem mais, sempre tivemos, sempre encaramos, e nunca por causa disso deixamos o Brasil só para ter vantagens pessoais na pesquisa, né? Isso é um exemplo de pouco êxodo, de um commitment, vamos dizer, de um comprometimento com o Brasil muito forte. A questão da formação dos funcionários é uma questão curiosa, né? Quer dizer, porque, de fato, como você disse, tem uma parte que se titulou, né? O Guedes foi bolsista do CNPq, né? Não sei se foi um bom bolsista, segundo o que o Fernando disse, não deve ter sido um bom doutorando, né? Algo do gênero. Mas, aliás, falando para o Fernando, uma coisa que eu deixei de dizer. De fato, a minha preocupação, Fernando, é sobretudo com os economistas liberais, os economistas ortodoxos. Porque, liberais ou ortodoxos sejam, o Economist não é exatamente uma revista antiliberal e defende a educação mais do que eu vejo essas pessoas que a gente vê que escrevem na Folha, que eu também não estou mais lendo. Eu, quando Samuel Pessoa escreveu um artigo faz um ano ou dois, intitulado Autocrítica, eu até liguei para ele e falei, bom, o artigo Autocrítica, assinado por Fernando Pessoa, eu suponho que seja, por Samuel Pessoa, eu suponho que seja uma autocrítica de Samuel Pessoa, não uma autocrítica que Samuel Pessoa preparou para ser assinada pelo PT, porque ele cobrava uma autocrítica do PT, isso não estava no título, né? Então, acho que há uma certa híbris nisso tudo, né? Uma certa convicção de que tem sempre razão. Agora, como você pode formar melhor os quadros dirigentes do Brasil para entender a importância da educação, da ciência, de tudo isso, né? Da cultura, da saúde, do meio ambiente? Esse é um desafio muito importante. Eu creio que hoje nós temos dois passos importantes a fazer, Virgílio. Um é esse, que foi até tema que eu tive numa conversa com o Hernan Charmovitch, que foi diretor do Instituto de Química da USP, foi diretor do Instituto de Estudos Avançados, e a gente estava conversando, dizendo, você tem talvez duas prioridades de educação científica. Uma educação científica em relação às pessoas muito pobres, por quem vive em favela, e não tem oportunidades, tem que ser qualificado para ter um futuro melhor, e, por outro lado, uma educação científica dos decisores, de quem toma a decisão, porque as pessoas não têm realmente noção, às vezes, do básico, né? Quer dizer, você pensar que você pode ter ministros que ficam felizes de posar diante de um cemitério de árvores da Amazônia, isso é espantoso, né? E outra coisa que me preocupa nisso é, nesse ponto, a gente depender do estrangeiro para se fazer justiça. Quer dizer, porque os norte-americanos não aceitaram a remessa de madeira não certificada, que a coisa sobrou para o lado do Ministério do Meio Ambiente. Não foram as instituições, que não vejo funcionarem, não foi a sociedade brasileira. Eu ainda queria dizer uma coisa, eu tenho uma relação muito boa, a gente até fez 2 cursos juntos com o Alberto Carlos Almeida, mas um ponto de divergência entre nós é que ele acredita que as instituições funcionam, e essa é uma discussão que tem acontecido muito no Brasil. Eu tenho respondido sempre a isso. Não tem instituição que funcione se você não tiver educação e cultura política. Os argentinos garantiram que os militares não voltassem ao poder depois deles saírem fugidos em 82 e 83. Os argentinos garantiram que não voltassem. Cada vez que eles tentavam um golpe, o povo ia para a rua e protestava. No Brasil, a gente fica dizendo, se vier golpe, a União Europeia não vai mais comprar produto nosso. O que é isso? Sabe, eu mesmo digo isso, mas o que é isso? Quer dizer, que sensação é de autoimpotência essa que nós temos, que não acreditamos na nossa capacidade de colocar um limite à prepotência,
senão acreditando na nossa capacidade enfim, mandar para casa quem está todo dia cometendo crimes, desatinos, todo esse tipo de coisa, né? Pouco isso. Fiquei muito feliz em nomear o Carlos Nobre para CAPES, porque realmente o que eu queria era que, em algumas áreas, pelo menos, que colocasse essa causa do meio ambiente mais forte, né? Inclusive, eu disse para ele, pense em ver se na avaliação dos cursos de ciências agrárias, vocês levam em conta a formação de pessoas sensíveis à pauta ambiental, né? Porque você não pode pensar na ciência agrária simplesmente para produzir mais soja, sem levar em conta nem o êxodo rural que a mecanização produz, nem a devastação ambiental que a monocultura também afeta, né? Minha pergunta é a seguinte: você falou da relação, no fundo, da ciência com a sociedade, e eu sei que a relação entre a ciência e o mundo empresarial é também um tema das tuas preocupações, e explicitamente em algum dos textos que você nos mandou, isso aparece. A elite empresarial brasileira tem uma visão absolutamente complacente com relação a si própria no que se refere à ciência e inovação. Eu me lembro de ter conversado com gente da Fiesp que dizia: não, esse negócio de mudanças climáticas, nós estamos muito na frente dos europeus e dos americanos. Porque nós temos matriz energética limpa, porque nós temos etanol, etc. E nós sabemos que, em matéria de ciência, tecnologia e inovação, o Brasil está na retaguarda. O Brasil está muito longe da fronteira tecnológica, está na fronteira tecnológica na produção de soja, na produção de carne, etc. Como é que esse problema é um problema nacional? Esse não é um problema da ciência, é um problema de estratégia, de modelo de crescimento econômico e de desenvolvimento do país. Como é que você acha que dá para a SBPC ajudar a transformar esse cenário, ou ao menos a mudá-lo minimamente, enfim, durante esses próximos 2 anos? Há expectativa de diálogo com esse meio empresarial? Faz sentido pensar nisso? Faz todo sentido, Ricardo, e é necessário, mas não vamos dizer que seja fácil. Se você olha a experiência histórica brasileira, você vê que o empresariado brasileiro tem uma história de governos que estão convencidos de que eles são incapazes e que, ao mesmo tempo, estão convictos de que o Brasil não tem caminho fora do capitalismo. Então, nós não tivemos, nem com Getúlio, nem com Lula, por exemplo, para pegar 2 governantes notáveis nesse ponto, nós não tivemos nenhuma tentativa de acabar com o capitalismo, muito longe disso, mas, ao mesmo tempo, você vê que, se não houver uma diretriz governamental forte, é muito difícil eles terem o que eu chamaria até mesmo consciência de classe. Quer dizer, a ideia de consciência do que é melhor para eles parece um tanto rala. E eu lembro quando eu li a biografia do Getúlio pelo Fernando Moraes e li do Chateau pelo Fernando Moraes e a biografia do Getúlio pelo Lira Neto, apesar dos dois terem tido uma relação de amor e ódio, ora aliados, ora inimigos, havia uma convergência nessa visão sobre o empresariado. Os dois queriam ter os empresários do seu lado, os dois fizeram tudo para desenvolver o capitalismo brasileiro, mas os dois convencidos de que o empresariado não conseguia definir políticas por si próprio. E talvez a falha do Fernando Henrique tenha sido acreditar que o jogo empresarial iria dar certo, sem uma definição pelo Estado de linhas estratégicas. Esse me parece um problema grande. Se nós tivéssemos um empresariado mais educado, o tocante aos seus próprios interesses, os interesses do Brasil, eu acredito que seria um jogo ganha-ganha, seria muito positivo para eles. Agora, nós temos um país que tem, por questões doutrinárias,
um horror ao que as pessoas chamam de socialismo ou comunismo, e o que torna uma alternativa de esquerda muito difícil, tanto que o governo mais esquerda que tivemos foi um governo no qual os banqueiros ganharam como nunca, como o próprio Lula constantemente se autoelogia, né? Então, essa é uma questão difícil, Ricardo, mas a gente tem que dialogar com eles, tem que ver com eles, né? A própria Marina, que eu, naquele artigo, no primeiro artigo que você mencionou, eu cobrei, né? Cobrei dela, né? Falei, quer dizer, como que numa situação dessas ela não assume uma liderança que lhe está sendo oferecida de bandeja, né? Mas uma coisa que me impressionou na campanha dela de 2014 foi a redução baixou o farol, sabe? Acho que não sei se foi 2014 ou 2018, mas baixou o farol, baixou muito o farol. Quer dizer, e a própria ideia de sustentabilidade foi deixando de ser uma ideia de sustentabilidade ecológica para se tornar uma sustentabilidade econômica. Talvez mais afeta até as grandes empresas. Eu acho que houve uma perda nisso, né? Então, acho que existe, às vezes, no Brasil, isso que chamam de elite, é muito complicado aqui. É muito complicado. Tem pouca noção do que fazer. A crítica que se fazia na França na década de 1950, pré-de Gaulle, isso é significativo, o muro de dinheiro, mur d'argent, as 200 famílias, 200 famílias ricas, etc., mas que não teriam consciência do que deviam fazer para o capitalismo. E quem que trouxe isso? Foi de fora, foi de cima para baixo, foi de Gaulle. Então, de Gaulle com seu ministério, seu governo. Então, o Brasil parece viver esse tipo de coisa. Quer dizer, você não tem um partido liberal, por exemplo. O PSDB é um partido muito mais vinculado ao grande capital, inclusive estrangeiro, do que ao liberalismo. O mais próximo, talvez, de um partido liberal no Brasil é o Afif Domingos, que seria um homem que quer promover pequena e média empresa. Seria o mais próximo que eu tenho. Mas mesmo aí você não tem um projeto de Brasil. Isso que, não sei se foi você ou o Fernando que mencionou, ou outra pessoa, que os militares tinham um projeto de Brasil na ditadura, né? Então, acho que foi o Fernando. Hoje, você não tem, quer dizer, talvez uma das coisas que nos proteja do golpe militar seja que eles não têm a menor ideia do que fazer. Eles saíram do governo quando eles viram que não tinham mais a menor ideia do que fazer com o governo. E hoje eles não têm a menor ideia do que fazer, a não ser encher os próprios bolsos, né? Então, nós estamos numa fase muito difícil, gente. Nós vamos ter que lutar pela democracia. Eu não acho que o Brasil esteja hoje vivendo num regime democrático, acho que está numa democracia bem fragilizada, e nós temos que recompor tudo isso, e vamos ter que recompor em condições muito mais difíceis do que no passado. Mas, por isso mesmo, acho que e esse tipo de discussão que o Otávio tem promovido aqui, isso é muito importante para construir um projeto de Brasil. Eu acho que nós temos que juntar, não é apenas uma soma, porque tem conflitos entre as coisas, né? Por exemplo, você quer fazer a inclusão social, faz parte da inclusão social se dar acesso dos mais pobres à carne, que é um sinal importante de prazer, de status, de tudo. Ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil tem, se não me engano, 200 milhões de cabeças de gado, ocupando, segundo o Carlos Nobre, 1 hectare em média cada uma, ou seja, 1/4 do território nacional estaria com pastagem, o que é uma coisa excessiva, vamos dizer. É excessivo, a gente tem que reverter isso. Então, não é só somar, vamos dizer, um projeto de inclusão social com um projeto ambiental. Tem que haver muito acordo entre isso, muita negociação, e tem que haver uma liderança política para isso. O que nós podemos fazer é municiar as lideranças possíveis com o melhor conhecimento científico que possa haver. O Virgílio abriu uma coisa interessante, que seria bom num futuro governo democraticamente composto, seria bom haver uma atuação importante para qualificar os quadros do governo, né? Isso seria bom fazer. Quer dizer, os quadros, se possível, os quadros permanentes, inclusive, né? Os DAS, algo do gênero. Só lembrar o Carlos Nobre, que foi citado aqui muitas vezes e que
depois de ter trabalhado com você, ele trabalhou com a Luiz Mercadante como secretário e Não, presidente da CAPES ainda. como presidente da CAPES, mas depois ele foi secretário, ele teve um cargo no Ministério... foi como presidente da CAPES? No EMEC foi como presidente da CAPES, mas ele esteve antes disso no meio ambiente, eu acho, como secretário. Isso, trabalhou com a Defesa Civil, e é alguém que eu acho que em algum momento a gente deveria trazer aqui para enriquecer a nossa reflexão. Bem, só para fazer um comercial do Carlos, o Carlos criou a EMADEM, empresa, não me lembro o nome exatamente da sigla, é de desastres naturais. Então, é um órgão criado a partir do MCTI e da percepção de que você tinha 10 mil mortos por ano por causa de deslizamentos da água, tempestades, tudo. Então, fazendo que a Defesa Civil, que a previsão meteorológica tem a ver com o supercomputador Tupã, que está com o risco de parar, que o governo não quer pagar a conta de luz dele, mas fazendo que a previsão do tempo gere alertas para as comunidades em periferia, você nunca mais teria a mortalidade que teve com aquele acidente em Petrópolis 10 anos atrás. Então, o número de mortes por acidente natural caiu, graças a essa iniciativa do Carlos, de 10 mil por ano para 500 por ano, o que é uma coisa notável. E, mais uma vez, dizendo da importância que a gente tem de concatenar um projeto de Brasil. Esse projeto de Brasil, visivelmente, esse governo tem apenas de destruição, como o próprio presidente disse na Embaixada Brasileira em Washington, logo depois da sua posse, e nós precisamos, muito ao contrário, pegar tudo que foi construído, não só nas últimas décadas, mas ao longo de muito mais tempo, e recuperar, quer dizer, recuperar o que pode ser recuperado, porque uma parte da memória cinematográfica foi flambada entre anteontem e ontem. As coisas são irreversíveis. Temos que pôr paradeiro o mais cedo possível a isso, se possível antes do final do ano que vem, mas temos também que ter um projeto para o futuro. Então, são duas coisas, a resistência à destruição e a promoção de uma agenda positiva. São as duas coisas que eu acho que é importante que elas nos reúnam.